Se alguma coisa nos ensinou a história do Esquadrão 731, unidade militar japonesa que fez todo tipo de experiências com seres humanos durante a Segunda Guerra Mundial, é que a ciência tem um lado sinistro, que pensa que os fins justificam os meios. E como o infortúnio para a espécie humana não foi somente a unidade 731, senão muitos médicos, cientistas e professores em diferentes países que, em nome dos avanços científicos, se uniram ao lado imoral da ciência e com a finalidade de abrir caminhos e adiantar anos de investigação, cometeram atrocidades perversas e imensuráveis contra a sua própria espécie. Estas são as 7 experiências científicas mais assustadoras da história. Número 7. Não é segredo para ninguém a luta dos afrodescendentes nos Estados Unidos para terem os mesmos direitos dos brancos. Nos velhos tempos, os negros eram discriminados, mas houve uma época em que acontecia também algo muito pior. Cidadãos de cor foram utilizados para uma experiência que não consistia em causar uma doença, mas sim em cruzar os braços e presenciar friamente a evolução de uma. 400 agricultores negros que sofriam de sífilis foram recrutados sob a falsa promessa de que lhes seria dado tratamento médico gratuito, nada mais longe da realidade, mas era para presenciar a evolução da sífilis e suas horrorosas consequências nesses homens, até o desfecho fatal. Os medicamentos ministrados eram simplesmente placebo. Quem entrava como membro desse projeto ia, sem saber, direto para a morte. Número 6. O apartheid não foi o único pecado da África. Este país, um dos últimos em ser abertamente racista, não ficava atrás no quesito homofobia. Os líderes do governo, por desgraça, sentiam uma profunda repulsa pelos homossexuais e estavam dispostos a fazer algo a respeito. O que começou como um projeto de discriminação se tornou algo atroz. Mais de 900 soldados acusados de serem homossexuais ou apenas suspeitos de serem homossexuais foram forçados a passar por uma operação de mudança de sexo. Seus pênis foram amputados e foram obrigados a ingerir hormônios femininos. O tratamento, intitulado friamente como resignação sexual, foi repleto de terapias de choque e tratamentos psicológicos, que hoje sabemos serem arcaicos. Custa acreditar, mas isto aconteceu de verdade. Número 5. Se apenas a ideia de um experimento como este, que só pode ter vindo de uma mente doente, deixa ao seu critério qual adjetivo merece o fato de tê-lo colocado em prática. Os soviéticos tentaram tomar a frente do resto do mundo na questão das armas em destruição em massa, e a questão das armas biológicas estava de moda, pelo que escolheram 3 centros chamados Laboratório 1, Laboratório 12 e a Câmara. Prisioneiros dos gulags, a versão soviética dos campos de concentração, eram levados para serem cobaias, expondo-os a diversos tipos de venenos e gases letais. Os gritos, as lágrimas e as súplicas de piedade que vinham deste lugar eram ignoradas, enquanto ricinas e digitoxinas, gás mostarda, eram aplicados contra seres humanos. Te convido a ir ao Google Imagem agora mesmo e investigar como fica um ser humano depois de ser exposto ao gás mostarda. Neste lugar, se desenvolveu um composto chamado C2, que diz ser uma arma biológica capaz de matar a milhões de pessoas em menos de 15 minutos. Número 4. Você deve saber que a arte é que imita a vida. Tenha-o em conta, porque quando você vê filmes estadunidenses como The Crazies, onde o governo sacrifica um povo inteiro para fazer um experimento, descobrirá que tem uma razão de ser. Foi inspirado parcialmente na realidade de que os governos deste país, democratas e republicanos, têm algo em comum: são paranoicos. Por isso, queriam estar preparados. Se por acaso a União Soviética os atacassem com armas biológicas, e que maneira melhor de estar preparados que imitar a realidade por meio de um experimento. Por meio de aeroplanos militares, espalharam bactérias em Tampa Bay, que naquela época era um povoado pequeno. Doutores de alta patente da milícia, apoiados pelos militares, observariam o que aconteceria no povoado.
O resultado foi catastrófico. Centenas de homens, mulheres, anciões e crianças ficaram doentes de pneumonia. Pelo menos 1/2 de pessoas morreu. Não contentes com isto, anos depois, em Avon Park, na Flórida, fizeram o mesmo, mas desta vez com o vírus da dengue. Muitas pessoas ficaram com problemas respiratórios para sempre. Tiveram que ser feitos vários abortos e muitos nasceram com má formação. Número 3. Joseph Mengele, apelidado de O Anjo da Morte, foi o mais infame médico nazista, mas não o único. Os experimentos realizados nos campos de concentração foram alguns dos momentos mais infames e vis da nossa espécie. Um dos mais abomináveis e absurdos foi injetar corante no globo ocular de dezenas de crianças para ver se mudava a cor dos olhos. Se este é o cartão de apresentação do posto número 3, duvido que você possa imaginar o que vem a seguir. Houve um tempo em que os médicos nazistas queriam fazer autênticas experiências genéticas. Ganharam famas em centenas de filmes que os representam como loucos, porque uma das experiências mais célebres foi inseminar artificialmente mulheres com sêmen de animais. A meta era fazer nascer monstros ou serem antropomórficos superiores aos humanos. Custa acreditar que, na verdade, tenham tentado fazer semelhante coisa. Aconteceu num filme, que às vezes são só produtos parciais da realidade. Isto que você acaba de escutar aconteceu de verdade. Número 2. Esta experiência nos ensina até que ponto os soldados da antiga União Soviética eram buchas de canhão para serem usados e descartados sem nenhum reparo por seus direitos humanos, nem consideração por seus familiares. O exército nuclear de Totskoy foi uma barbaridade, onde morreram milhares de seres humanos de um jeito pior que cachorro. Nesta época, o alto escalão soviético tentava prever como seria levado a cabo uma guerra contra os Estados Unidos em condições extremas. Para isto, detonaram uma bomba nuclear a 350 metros de altura e enviaram uma tropa de 45 mil soldados marchar embaixo do raio da explosão. Para tranquilizá-los, se lhes mentiu descaradamente, dizendo-lhes que a bomba era uma simples imitação de um verdadeiro artefato atômico. Os que não morreram com os pulmões calcinados, os intestinos cheios de cinzas ou as tripas insufladas por vapores tóxicos, morreram pouco tempo depois, produto da radiação. Em meio a gritos e agonias, muitos dos corpos foram abandonados aí, sem dar-lhe a honra de uma sepultura decente. Talvez seja por este motivo que, ainda hoje, o governo russo impede os jornalistas de filmar a área, pois andar por um caminho que certamente está cheio de ossos humanos é um infame testemunho ao passado do país. Número 1. Os horrores que acontecem agora mesmo, enquanto você ouve minhas palavras, enquanto está vendo as imagens na tela no campo de concentração de Onson, na Coreia do Norte, fica com o primeiro lugar neste top. Não só pelos repugnantes e ruins dos experimentos que se fazem aí, mas sim porque estão acontecendo agora mesmo. Para qualquer um que tenha estudado o assunto, não é segredo que o regime norte-coreano está formado por palhaços alheios à realidade. Há pouco tempo, publicaram uma nota na qual afirmaram ter enviado ao primeiro astronauta a caminho do Sol. Também dizem ter em posse uma máquina do tempo e, como se não bastasse, nos livros de história consta que o amadíssimo e defunto líder Kim Jong-il foi um campeão da NBA, entre outras estupidezes dignas de uma republiqueta que dá vergonha alheia. Mas as coisas que acontecem dentro das fronteiras deste país não são para rir. Coreia do Norte é, talvez, o último totalitarismo brutal sobre a face da Terra. Relata-se que 50 jovens presas no campo de concentração de Onson foram obrigadas a comer folhas de couve envenenadas, as quais provocavam vômitos de sangue, sangramento anal e, finalmente,
a morte. Se negassem a fazer, eram ameaçadas onde mais doía, com suas famílias. As mulheres lhes davam a couve na mesma sala onde presenciavam suas companheiras morrerem de maneira indigna, contorcendo-se no chão. Mas o mais terrível de tudo foi o que descreveu um ex-chefe de segurança, desertor do regime. Famílias inteiras são fechadas em câmaras de gás com teto de cristais, onde, por eles, os cientistas podiam observar o que acontecia embaixo. Se treina pessoas em manobras médicas de ressuscitação para servir o exército e, como teste, envenenam os filhos destes, os quais logo lhes ordena socorrer com manobras de ressuscitação. Se os recrutas forçados falham ou fazem mal o procedimento, sofrem as consequências de ver seus próprios filhos morrerem em seus braços, vítimas do gás venenoso. Custa muito acreditar que não só estas coisas ainda acontecem no mundo, mas sim que, em primeiro lugar, aconteçam